Flamengo vence o Remo por 3-0. Mais um jogo do Léo Jardim vencendo, mais um jogo sem levar gols e mais uma partida muito boa do Samuel Lino, que é outro jogador com o Léo Jardim. Eu quero explicar um pouco do porquê o Samuel Lino tem crescido tanto de produção. Mas eu também quero falar com você a respeito da análise dos gols e dos lances desse jogo e, claro, dar o meu panorama geral sobre esse time do Flamengo do Léo Jardim, beleza? Fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre tudo isso. Então já quero começar aqui fazendo a análise do jogo e falando da chance do Remo. Para mim foi uma das grandes chances do Remo essa. Claro que tiveram outras chances, mas essa chance aqui para mim, ela foi a chance que eu olhei assim e falei, pô, é isso aqui que o Remo vai tentar fazer o jogo todo. E seguiu-se nessa tônica, né? O Remo tinha as bolas esticadas em transição ofensiva, o Remo utilizou-se muito da linha alta do Flamengo para poder gerar chances, e aí batia a bola para trás para que alguém viesse de trás chutando. O Patrick de Paula, por exemplo, teve 2 oportunidades assim no jogo de ontem, tá? Então, a gente tem essa chance, a gente percebe que o time do Flamengo está correndo para trás, né? Correndo para trás, correndo para trás, correndo para trás. Mais na frente você vai olhar que tem mais jogadores aqui, é o Pulgar também, ó, correndo para trás. Então, correr para trás significa que alguma coisa está desorganizada no teu sistema defensivo. E aí o sistema defensivo não se trata só dos jogadores de defesa, mas também se trata de todos os jogadores, desde o atacante, desde o ponto esquerda, né, o antigo ponto esquerda, que compõe o teu time. Então o time estava desorganizado, o time foi pego aqui numa transição. E aí o jogador do Remo acha bem esse jogador aqui, ó, que vai se projetar, e ele bate a bola para fora. Tá? Então, essa chance do Remo foi uma chance que poderia ter levado perigo se o time do Remo finalizasse melhor. Volto a dizer, né? O Patrick de Paula teve 2 chances parecidas com essas para poder concluir no gol e concluiu muito mal. Isso explica também os 3 pontos do Remo, né? Com 3 empates, ele conquistou apenas 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Tá? Agora, eu quero tocar já nas chances do Flamengo. Mas antes eu quero tocar nas chances que o Flamengo teve criadas por ele, Samuel Lino. Primeiro eu quero tocar aqui na chance do Pedro criada pelo Samuel Lino. Né? O Pedro quase de carrinho alcança a bola. Aqui a gente tem o Flamengo nessa bola picada na frente e o Samuel Lino ele vai pegar essa bola, né? Muita consciência, ele vai olhar o Pedro lá no cantinho, né? A bola vai fazer isso aqui, ó, para achar o Pedro, a bola faz, e ó, ele cruza a bola e o Pedro quase alcança, mais um pouquinho. Ontem eu estava na transmissão da Brabo TV, do meu amigo Rafa Penido, e a gente comentava, né, se o Pedro tivesse a unha um pouquinho maior, ele acertava essa bola, né? Foi um gol que o Pedro, não vou dizer que perdeu, né, mas deixou de fazer, e um gol que o Pedro já fez muitas vezes na sua carreira, inclusive ficou faltando aí o golzinho do Pedro. Sabe o que tá faltando também, cara? Tá faltando o teu like, tá faltando a tua inscrição e tá faltando o teu comentário. Então deixa aí na seção de comentários o que você achou do jogo do Flamengo e Remo, e claro, aproveita para se inscrever no canal e me ajudar a chegar a 1000 inscritos, rumo aos 1000, falta pouquinho, pouco mais de 200 inscritos, tá bom? Então conto com você. Ó, essa foi a chance do Pedro, e agora eu quero tocar com você agora na chance do Samuel Lino, né? Numa das chances do Samuel Lino, criadas pelo Samuel Lino. O Samuel Lino, que para mim foi o melhor jogador do jogo de ontem, tá? Uma chance para o Lino, onde a bola ela vem da direita para a esquerda, né? Ela vem do lateral direito do Everson Royal para cá, né? Então ele vai cruzar a bola, o Pedro vai errar a bicicleta, o Samuel Lino vai bater a bola de primeira, né? Não vai dominar a bola, não vai esperar, ela vai ser a bola batida para o gol. O Samuel Lino fez isso no jogo ontem, foi um cara muito mais rápido, um cara muito mais decidido e decisivo, né? Então, a gente tem aqui também outra chance do Samuel Lino, outra chance onde o Lino, mais uma vez, é um cara muito contundente, né? Ele tá aqui, ó, esperando essa bola, e a partir do momento que essa bola vem para ele, ele já acelera, ele já vai para cima, ele já dribla e ele já acha o canto, tenta buscar o canto do goleiro. Mais uma chance do Samuel Lino, já são aí 2 chances do Samuel Lino e uma possível assistência se o Pedro tivesse achado ali o gol, tá? Então o Samuel Lino mais uma vez criando. Mais uma vez Samuel Lino, agora eu quero colocar o gol do Samuel Lino, né? Coroado com o gol Samuel Lino.
Bola vem para o Jorginho, Samuel Lino cria a jogada, Pedro pivota muito bem, vai devolver essa bola para o Samu. A bola ainda vai para o Luiz, que também faz um pivôzaço ali. A bola ainda bate no Tchamba e encontra o fundo do gol do goleiro Marcelo. O Samuel Lino, que já tinha criado algumas oportunidades no primeiro, tinha criado algumas oportunidades ali muito boas e foi coroado com um gol, mais um gol, né? O segundo gol do Samuel Lino em 3 jogos com o técnico Leonardo Jardim, uma assistência no jogo contra o Cruzeiro, no finalzinho lá para o gol, bonito gol do Jorge Carrascal, tá? Então, o Lino crescendo de produção e o Lino eu comecei pelo gol do Lino porque eu vou falar do Lino lá no finalzinho e você vai entender o porquê. Agora eu quero falar do gol do Léo Ortiz, né? O Flamengo sempre muito forte na bola aérea. Então você percebe que não importa o que os adversários façam, eles não conseguem marcar essa bola aérea do Flamengo porque ela é muito importante, ela é muito forte, né? Você percebe que o Pulgar vai se projetar para cá e vai deixar esse espaço enorme para um companheiro atacar. É justamente nesse espaço que o Léo Ortiz se enfia. Então perceba bem de novo, ó. Ele se desloca e aí o Léo Ortiz entra justamente nesse vácuo, nesse espaço vazio. É uma coisa que você vai poder reparar que o Léo Jardim sempre faz, né? O jogador se desloca, deixa o espaço e é um espaço que esse jogador do Flamengo acaba ocupando. Seja ele o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o próprio Pulgar, quando é outro jogador que é o runner, né? Que é o cara que corre para gerar o desmarque, né? Isso aqui é muito bom, muito importante. O Léo Ortiz, que inclusive foi muito bem. O Léo Jardim também, mas o Léo Ortiz foi muito bem no jogo de ontem, tá? Agora, outro lance importante aqui desse jogo foi o seguinte, foi esse terceiro gol, né? Esse terceiro gol do Luiz. O que teve aqui também no terceiro gol do Luiz? Então, uma jogada dele, ó. Samuel Lino que começa a jogada de fora para dentro, né? Vai fazer isso aqui, ó, de fora para dentro, e aí ó, vai achar o Arrasca que faz uma jogadaça ali, né? Um corta-luz. O Pedro briga por ela e o Luiz aproveita a indecisão da zaga para poder concluir. O Luiz, que foi muito bem ontem, teve lance que teve meia-lua, inclusive também. O Luiz cresceu de produção depois que ele passou a vir para dentro, mas com um pouco mais de intenção, né? Ele vinha muito para dentro para dar o espaço, o corredor para o Emerson Royal, que não foi bem no jogo ontem, foi um cara regular. E o Luiz cresceu muito de produção a partir do momento que ele começou a intencionar mais a sua movimentação e o Flamengo passou a ter um pouco mais a bola dentro dessa zona de pressão do time do Remo, obrigando o time do Remo a errar. Então esses foram os gols, a gente acompanhou o gol do Léo Ortiz, o primeiro gol, a gente acompanhou o gol do Samuel no segundo gol, e a gente acompanhou também o gol do Luiz Araújo, que foi o terceiro gol. Agora, falando em Samuel Lino, eu quero falar o porquê dessa crescida de produção do Samuel Lino tão absurda, né? Parece outro jogador, da água para o vinho. Mas antes eu quero falar do trabalho do Léo Jardim, né? São aí 4 jogos, Fluminense, Cruzeiro, Botafogo e Remo. O Flamengo não sofreu gols nesses 4 jogos, ainda continua sem ser vazado. O Flamengo já fez vários gols, 2-0 contra o Cruzeiro, fez 3-0 contra o Botafogo e agora mais uma vez um 3-0. É um bom saldo, o Flamengo não sofreu gols. E o Samuel Lino nesses jogos tem 2 gols e 1 assistência em 3 jogos. É uma coisa importante, muito mais importante do que ele vinha fazendo lá atrás com o Felipe Luiz. Tem alguns fatores que eu queria comentar com você. Primeiro, a diferença do Samuel Lino do Felipe Luiz para o Samuel Lino do Léo Jardim. É um cara muito mais contundente, um cara muito mais agressivo e um cara muito menos ponta e mais segundo atacante. A gente vê que o Samuel Lino ele faz um deslocamento muito interessante e rápido para confundir a marcação, e aí ele passa muito pouco tempo com a bola na ponta. Então ele vai muito mais atacar o corredor central do que ficar exatamente no corredor lateral, no corredor esquerdo, que é onde com o Felipe ele se limitava. Não sei se por questões táticas do Felipe Luiz ou pelo próprio Samuel Lino, mas eu acho que era muito mais por uma questão tática. Então essa questão tática do Léo Jardim de verticalizar o jogo, de ser um cara mais contundente, faz com que o Flamengo também faça o Samuel Lino crescer de produção, porque ele é justamente esse cara vertical, esse cara contundente que vai ajudar o Flamengo a ser punitivo no Flamengo camaleônico do Léo Jardim. Aliás, o Flamengo ontem, falando em contundência, chutou 3 bolas no gol, as 3 bolas foram um gol. O Flamengo muito mais contundente. É claro que não vai ser todo jogo assim, o Flamengo vai chutar bola às vezes nos gols e os goleiros vão defender as bolas, os goleiros vão fazer defesas, ou o Flamengo vai chutar para fora, mas esse primeiro recorte, desses primeiros
4 jogos, aí três jogos, se a gente for contar um jogo que o Jardim teve mais tempo ali, a estreia contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, cara, isso aqui é realmente a nata do que a gente pode observar no trabalho do Léo Jardim, porque ele já ajustou as situações do time. Claro que ele não pegou terra arrasada, o trabalho do Felipe já era bom, mas dentro desse pressuposto aí, o Léo Jardim já tem ajudado alguns jogadores a crescerem muito de produção. Você repara que, por exemplo, não só o Samuel Lino, mas o Luiz também cresceu de produção. E também o Léo Ortiz cresceu de produção. O Léo Pereira continua jogando muita bola. O Flamengo precisa tomar cuidado, óbvio, com algumas coisas inerentes ao modelo do Léo Jardim, que é a bola longa nas costas da zaga, são as transições ofensivas, e isso faz com que o Flamengo pense em ficar muito mais com a bola em alguns momentos. Isso, claro, fica a critério do professor Léo Jardim. E você, o que você achou da apresentação do Flamengo de ontem? O que você achou dos gols? E, principalmente, o que você acha do Samuel Lino nesse momento? Já é hoje um Samuel Lino diferente daquele com o Felipe Luiz? O que você acha dos gols, dos lances, da produção que o Samuel Lino tem oferecido ao Flamengo? Aproveita para se inscrever, deixar o like e acionar o sininho para receber as notificações e hypar o vídeo se tiver aí a opção. Até a próxima aqui no Observador Tático. Fui!